E aí, pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcast bibotalk.com. Eu estou bem, espero que vocês estejam também. Galera, é o seguinte, me perguntaram lá no meu Instagram, @bibotalk, se rejeitar, né, ou seja, você não aceitar o convite para ler um versículo ou para cantar, ou seja, você não fazer alguma atividade na igreja, é o mesmo que rejeitar a Deus? No começo, quando eu recebi essa pergunta, eu fiquei assim, mano, é sério essa pergunta? E aí eu respondi meio de qualquer forma, assim, cara, para com isso, meu Deus, como é que eu respondi, gente? Até eu confesso pra vocês que não foi uma melhor das respostas, né? Eu falei assim, ó, meu Deus, claro que não, vocês precisam estudar e ler mais a Bíblia. Confesso que a minha resposta lá no Instagram, ela não foi a melhor das respostas, eu poderia ter sido um pouco mais pastoral nessa resposta, lembrando que eu não sou pastor, mas todo cristão, ele é convidado a agir de forma pastoral uns com os outros, né? Há todo um cuidado que a Escritura pede de uns para com os outros. É claro que a Escritura, quando orienta isso, ela pensa numa comunidade local. Paulo não fazia nem ideia que nós teríamos interações por meios de redes sociais e que eu estaria me relacionando ou tendo contato ou trocando ideia com pessoas de todo o mundo, né? Eu não sei quem é essa pessoa e onde ela é e de onde ela é, mas eu poderia ter dado uma resposta um pouco mais pastoral para ela, mesmo que eu não tenha sido pastor. É porque, de fato, quando eu olho esse tipo de pergunta, ela parece assim, nossa, mano, é sério? Que igreja é essa que você tá frequentando e tal? Só que depois eu comecei a receber uma série de DMs, entende? De gente com a mesma dúvida. E aí, mano, é muito louco, porque a minha memória, quem convive comigo sabe que a minha memória, ela é bem complicada, ela tem uma seletividade, porque eu lembro de umas coisas muito whatever, e não lembro às vezes de coisas importantes. E aqui, gente, eu não falo assim de zoeira, não. Esses dias eu não lembrava com qual idade a minha mãe tinha falecido. Pô, eu tô falando da minha mãe, né? Uma das pessoas que eu mais amei neste mundo. E eu não lembrava, mano, a minha mãe faleceu com que idade? Eu não tive que perguntar pra minha irmã, porque eu esqueço de algumas coisas. Mas de repente eu lembro de nome de ator, de filme, de série. É muito maluco, né? Eu não tenho controle sobre isso. Muito controle. Enfim, não sei porque que eu sou assim. Você que é psicólogo e quiser fazer um diagnóstico, mentira, tô brincando. Mas quem convive comigo sabe que a minha memória, ela é muito doida, assim. E aí, quando eu comecei a ver as DMs, aí eu fui puxando, né? Como se o Tico e o Tecos divertidamente fossem lá numas gavetas. E eu comecei a lembrar do tempo que eu fui também de igrejas mais legalistas e tal. Eu falei, mano, tem muita gente que ainda vive essa realidade de comunidades com muito legalismo, onde se confunde igreja com o reino de Deus. E isso não só em comunidades legalistas, né? Várias igrejas ainda hoje se confundem com o reino de Deus, né? Por isso que a pergunta dessa pessoa, e agora por isso que eu tô gravando o vídeo, ela não é um absurdo assim, e tomara que ela veja esse vídeo aqui no YouTube, eu vou divulgar lá no Instagram, tomara que ela veja eu respondendo. Mas antes de eu responder, galera, eu quero dizer pra vocês o seguinte, abril é o mês de aniversário da Insider e com o cupom Bibotalk você ganha 15% de desconto já na arrancada. Mas com as outras promoções que estão rolando lá no site, você pode chegar a mais de 30% de desconto em produtos Insider. Galera, eu uso demais a Insider, vocês sabem, eu viajo e quando eu viajo eu levo só algumas peças de roupa. Por exemplo, eu estou usando aqui agora uma Tech Heavy. Eu amo, pra mim é uma das camisetas preferidas da Insider, a Tech Heavy Slim, cai bem, tá? Vantagens de se usar Insider. Eu posso usar mais de uma vez a mesma camiseta. Por quê? Porque ela tem um sistema anti-odor em que não se proliferam as bactérias do mau odor. Outra coisa, se eu estou num dia quente e tal, eu até vou transpirar, mas o tecido da Insider, com a sua tecnologia, ele é respirável, então vai lidar bem com o suor do meu corpo, ele vai evaporar, então não dá cheiro, o suor evapora rápido. Inclusive, galera, a Insider tem camisa social, camisa polo, tem as calças agora, eu tô para receber umas calças da Insider que eu quero mostrar para vocês. Olha, cuecas e meias da Insider, pode ir sem medo, calcinhas também, mulheres, muita coisa legal para as mulheres também no site da Insider. E assim, roupa para você malhar, Insider. Então olha só, aproveite o cupom Bibotalk, ó, já tem o QR Code aqui, vai nesse QR Code aqui que já vai com o meu cupom aplicado. Ou você vai no link que tá aqui na descrição deste vídeo, tá bom? E no primeiro comentário fixado e aproveite. Sério, galera, ó, alguns amigos meus estão usando o Insider, pessoas que convivem comigo aqui em Joinville, e é legal porque são pessoas que eu encontro quase que diariamente e tal. E, gente, é simplesmente
Mano, obrigado por ter indicado. Obrigado por ter indicado. Nossa, mas eu vou pagar tudo isso por uma camiseta? Porque quando eu vou numa loja aí, eu pago bem menos que isso. Então, você vai pagar bem menos, por assim dizer, numa camiseta de algodão que não vai te dar o conforto da Insider, não vai ter a durabilidade da Insider, você vai ter que lavar mais vezes, usar mais água para lavar essa camiseta, inclusive. E outra, ela vai manchar muito rápido, porque o tecido da Insider, inclusive, ele não é algodão, gente. Só por não ser algodão, as manchas não têm essa facilidade para pegar aqui não, porque às vezes nem penetra, dá tempo de você limpar aqui e show de bola. Tá? Então não dá para comparar. Fora que você vai ter uma camiseta da Insider, se você cuidar, lavar direitinho, ó, vem um saquinho para você, e aí, só um pouquinho, eu vou pegar inclusive aqui um saquinho da Insider para você ver. Eu tava chamando de saquinho, mas é mais uma bagzinha, né? Olha aqui. Ó, isso aqui, quando você fizer a sua primeira compra, você vai receber esse saquinho aqui, ou essa bagzinha, você vai botar a sua Insider aqui dentro, vai lavar aqui dentro, não lava com água quente, tá bom? Lava no delicado aí da sua máquina de lavar e tá tudo certo, cara. Você vai tirar daqui, vai botar no seu varal, vai secar rápido, e outra, do varal pode ir direto pro seu corpo, sabe por quê? Porque o tecido da Insider desamassa no seu corpo. Cara, é sensacional, sério, é sensacional. Então, você vai ter camiseta aqui, se você lavar direitinho, para mais de 5 anos. E fora que não vai, o quê? Repete comigo, não vai desbotar. Sério. E por que eu falo isso? Porque aqui no coworking onde eu tenho a minha sala, tem um cara que já tem camisetas da Insider há mais de 5 anos e ele usa só preto, né? Lembrando que a Insider tem outras cores. Mas quando eu tô de preto e eu fico do lado dele, não parece que a minha tem 1 ano e a dele tem 5. Porque não desbota, mano. Sério. Então você vai ter camiseta por muito mais tempo. Então não dá para comparar, entendeu? Então vale a pena cada centavo, cada real que você investir numa peça da Insider, tá bom? Ó, de novo, o QR Code aparecendo aqui e o link tá na descrição deste vídeo, tá bom? Não esquece de usar o cupom BIBOTALK para ter desconto. Cara, agora vamos lá. De fato, tem muitas igrejas que confundem a sua presença no mundo com o reino de Deus. Primeira coisa que a gente deve desmistificar é: a igreja não é o reino de Deus. A igreja não é. A igreja é uma manifestação do reino de Deus no mundo, ok? E eu penso que é uma das principais manifestações. De fato, a igreja é o povo que Deus está reunindo para si, para o conserto do mundo, mas ele não é o reino de Deus, ok? A igreja é uma manifestação do reino de Deus. E aí quando uma pessoa me pergunta um negócio desse, se ela está, olha, eu rejeitar, né, ler um versículo, ou eu rejeitar, cantar e tal, estou rejeitando a Deus? Não, você não está rejeitando a Deus. Você não está rejeitando a Deus. Rejeitar alguma atividade na igreja não é, num primeiro momento, rejeitar a Deus. Vamos lá. Por que num primeiro momento? Porque a igreja, ela sim, ela está ligada ao nome de Jesus, à presença de Jesus na terra. Isso é fato. Quando Jesus, ele aparece para Paulo, ele fala: Paulo, por que me persegues? E quem que Paulo estava perseguindo? A igreja. Então, de alguma forma, o nome de Jesus, a presença de Jesus, a ação de Jesus, está alienada à igreja. Paulo, por que me persegues? E quem Paulo perseguia? A igreja. Então, sim, a igreja, ela representa Jesus na terra, né? Como é que a gente está fazendo isso? Isso a gente deixa para outro vídeo. Mas, de fato, a igreja representa Jesus, né? O nome de Jesus está alienado à igreja, porque a igreja é o povo de Deus, a família de Deus, onde a glória de Deus habita. Agora, num primeiro momento, não quer dizer que você rejeitar alguma atividade na igreja, você esteja rejeitando a Deus. Não, com certeza não. Porque às vezes você não está preparado para aquilo, ainda que a gente nunca vai estar plenamente preparado para fazer as coisas de Deus, mas às vezes você não está realmente preparado para aquilo. Ou naquele dia você simplesmente não quer. Você não está na vibe, não está no clima. E tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. Você vai rejeitar daquela vez. Rejeitar sempre pode ser um problema. Aí é onde que entra, né? Num primeiro momento, como eu disse anteriormente ali, no primeiro momento não quer dizer. Mas agora você rejeita sempre, você não quer fazer nada na igreja, não serve em nada, aí é legal você investigar o porquê. Entendeu? Por quê? Por que você não quer ajudar nada na igreja? Lembrando que, gente, outro parênteses aqui também. Você não fazer nada na igreja não significa que você está rejeitando a Deus ou não está amando a Deus. Não, às vezes você não quer mesmo, você já faz um monte de coisa, mas é um bom contribuinte, né? Às vezes é isso, a pessoa ela tem um trabalho já muito puxado e tal, e mano, eu não tenho tempo de servir na igreja, mas eu sou um bom contribuinte e eu vou lá com a minha família, sempre que posso estou lá. Então, às vezes tá tudo bem, você ama Deus, você ama a igreja e ajuda a igreja de forma
financeira e tal. Agora sim, gente, se você puder ajudar a igreja em alguma coisa, por exemplo, eu atualmente, eu não estou ajudando em nada a minha igreja além da contribuição financeira, que eu sei que é muito importante. Eu sei que as minhas ofertas, elas são importantes para aquela parte do corpo de Cristo. Mas atualmente, como eu estou num processo de transição de igreja, eu atualmente não estou fazendo nada. E vou ficar assim por um tempo. Talvez um ano só frequentando os cultos ali e tal, tendo comunhão com os irmãos. Agora me pergunta, tu não se sente mal por isso? Você não se sente estar rejeitando a Deus? Claro que não. É claro que alguns de vocês podem dizer o seguinte, mas tu tem um ministério, tu escreve livro, tu faz podcast, tu grava vídeo. Sim, e eu sei que eu faço isso para Deus, para a glória de Deus, para servir os meus irmãos. Mas mesmo que eu não tivesse um ministério online, gente, e eu fosse só um contribuinte que frequentasse os cultos e tal, eu também não me sentiria mal, entendeu? Porque eu sei que o meu amor por Deus, ele não está ligado a alguma tarefa que eu faço na igreja. Agora, importante, um parênteses assim, eu tô abrindo muito de parênteses, né, mas não tô fechando nenhum, mas importante ressaltar aqui. Agora é claro, gente, quando você congrega num lugar, você se vê pertencente àquele lugar, é natural que você queira ajudar aquele lugar de alguma forma e às vezes não só financeiramente. Mas às vezes num culto, numa oportunidade, você vai estar ali ajudando, precisa de alguém para isso. Tô aqui, ajudo dessa vez. Então assim, a gente precisa ter um pouco mais de leveza. Só que ter leveza não significa não ter compromisso. E aí é importante, se você assume um compromisso com a sua igreja, é importante você cumprir ele. Não é porque é um trabalho voluntário que você vai fazer de qualquer jeito, sem responsabilidade. Não, precisa ter responsabilidade, precisa ter cuidado, porque a igreja está contando com aquele seu trabalho. Mas assim, vamos lá. Rejeitar um trabalho na igreja não significa rejeitar a Deus. Não significa nem rejeitar o seu chamado. Pode ser que sim? Pode, mas cada caso é um caso, tem que se analisar aquilo, cada um tem que sondar o seu coração. É importante ter um trabalho de discipulado também, de acompanhamento com pessoas mais maduras na fé ou com os líderes da comunidade, entendeu? Agora, no primeiro momento, rejeitar não quer dizer, sabe? E eu lembrei, né, do tempo assim que eu era de uma igreja mais legalista, que tinha muito essa pressão, entendeu? Se a gente faltava um ensaio, nossa, o que está acontecendo, né? Olha o compromisso com Deus, ou seja, se colocava muito compromisso com a igreja, de estar em todas as atividades da igreja com um compromisso com Deus. Não, gente, não. Eu até digo assim, que às vezes frequentar muito a igreja, não, eu quero estar em todas as atividades da igreja. Isso não faz muito bem, não, para a saúde mental, gente, sabe? Você tem que ter outras vivências, você tem que ter, sabe? A não ser que assim, você tá numa cidade e os únicos amigos e a sua família é a igreja. E agora, sabe? Agora tem gente que tem uma neura religiosa que parece que se não tiver na igreja, facilmente será agarrada pelas garras do inimigo e pelos prazeres deste mundo. Te acalma. Cadê a sua vida com Deus, o seu particular com Deus? Cadê você vivendo amizades, saindo para, sabe, conversar com amigos? Aliás, se você vive só dentro da igreja, como é que você evangeliza? Se você só vive dentro da igreja, como é que você conversa com outras pessoas que precisam ouvir do evangelho? Importante pensar isso aí, né? Importante pensar isso daí. Então, fica aí a reflexão. Rejeitar uma oportunidade para cantar, ou pregar, ou dar uma palavra, ou às vezes ajudar em algum momento da igreja, não é rejeitar a Deus. Agora, quem vive em comunhão com Deus, em algum momento vai estar fixo numa comunidade de fé, em algum momento vai ajudar essa comunidade de fé, sem ferir os seus outros compromissos com a sua família, com o seu trabalho, entende? Muito importante a gente, sabe, calibrar essas coisas, calibrar. Gente, vocês entenderam a parte que eu falei ali? Que ir muito na igreja pode fazer mal para a saúde mental? Vocês entenderam? Vocês concordam com isso? Não é contra ir na igreja, gente, não é contra ir na igreja, mas é aquele negócio, a pessoa tá toda hora na igreja, tá tudo bem, tipo assim, você tá evangelizando, assim, você tá conseguindo, sabe, ter tempo com a sua família, com os seus amigos, fazer um lazer, sabe, você ter um momento de entretenimento. Essas coisas são importantes para a saúde mental, entende? Porque às vezes a pessoa que frequenta demais a igreja e quer fazer tudo na igreja, ela pode estar se escondendo de um medo, entende? Ela pode estar servindo mais a Deus por medo de ir para o inferno, ou pode estar servindo a Deus, ou está muito ali por uma barganha, enquanto eu não ganhar minha bênção, eu não vou desistir, vou estar sempre aqui. Complicado. Inclusive nessa igreja legalista que eu estava, eu lembro dos obreiros, que eram obrigados a estar em todos os compromissos da igreja. Isso adoece, gente. A galera não aguentava mais, entendeu? Tem que estar em tudo que é coisa da igreja. Não, às vezes não tem que estar não, às vezes tem que estar em casa mesmo, sabe, curtindo. É isso, gente, sabe? E quando eu digo curtir, não é abandonar Deus não, e fazer coisa errada, sabe? É só você jantar com amigos, sabe? Ter um tempo, você e sua família. Sim, penso dessa maneira. Como é que você pensa? Me diz aí, me ajuda nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já dá aquele like, comenta, mas eu não tenho nada para comentar. Comenta um emoji, põe um coração, entendeu? Fala o time que você torce. Me ajuda, comenta, espalha esse vídeo e Deus abençoe todos vocês.